A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus por mais uma aula do nosso canal, da nossa escola bíblica, e nós estamos estudando neste trimestre, o último trimestre de 2021, que é sobre Efésios, um estudo muito importante, que nós temos muito aprendido sobre como nos portarmos nesta geração, diante deste mundo, contra o inimigo, contra o Satanás, nesta sociedade corrompida. E na aula de hoje nós iremos estudar a lição 11, a plenitude do Espírito Santo. É a lição da nossa aula de hoje, do nosso vídeo de hoje, onde eu e você estaremos estudando. Então, desde já eu te agradeço pela sua presença, te agradeço pela sua audiência, te agradeço pela sua companhia, te agradeço se você já é inscrito no nosso canal. Louva a Deus e agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, em nome de Jesus. Como vocês podem observar, nessa imagem, a gente pode observar um símbolo do Espírito Santo. E por que uma pomba, né? Aí todos nós lembramos daquela passagem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam num só momento todos reunidos. Por exemplo, no batismo de Jesus Cristo por João Batista. Aí ali desceu o Espírito Santo sobre Jesus como uma pomba, e o Pai falou: "Este é meu Filho amado, em quem tenho muita alegria." Então, o símbolo do Espírito Santo é uma pomba. Não quer dizer que, literalmente, a pomba simboliza o Espírito Santo. O textuário da nossa aula de hoje se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que nos diz o seguinte: "E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito." Espírito, observe, com E maiúsculo. Nós temos 3 objetivos básicos nessa aula de hoje. Primeiro, discorrer acerca da prática dos valores cristãos. Segundo, ensinar sobre o propósito divino para nossas vidas. E terceiro, explicar o que é uma vida cheia do Espírito Santo. A introdução eu peguei do nosso livro Efésios, que é a nossa base bibliográfica da nossa aula, da nossa revista, desse trimestre, do pastor Hernandes Lopes, que nos diz o seguinte: "Não podemos imitar Deus em sua soberania, onipotência, onisciência e onipresença. Não podemos imitar Deus na criação nem na redenção." Porque o versículo 1 do capítulo 5 nos diz o seguinte: "Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados." Ser imitador é o quê? É você imitar alguém, é você se parecer com alguém, é você ter uma atitude como alguém. Por exemplo, Paulo não apenas falou em Efésios: "Sede imitadores de Deus", como ele também falou: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo." E Hernandes Lopes ele vai falar o seguinte, que nós não podemos imitar Deus nem na criação, nem na redenção. Não podemos imitar Deus em sua soberania, nos atributos de Deus. Mas nós podemos imitar Deus com a presença do Espírito Santo, atuando, tendo atitudes santas, justas, leais, de adoração, como Jesus adorou e honrou ao Deus Pai. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, nós podemos imitar Deus amando ao próximo, amando a Deus. A palavra de Deus diz que sede santo como o vosso Pai é santo, como Deus é santo. Então, nós podemos agir com atitudes santas. É claro que nós pecamos, que a palavra de Deus diz que quem afirma que não peca já está mentindo. Portanto, imitar a Deus é um pré-requisito para nós sermos cheios do Espírito Santo. Imitarmos a Deus, imitarmos a Cristo, imitarmos ao Espírito Santo, são pré-requisitos para que possamos andar em espírito e em verdade, para que possamos
viver agradando ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que possamos ser luz, para que possamos fazer diferença nesse mundo pecaminoso. Sendo assim, esse vídeo de hoje, essa aula de hoje, nos trará lições importantes de como sermos cheios do Espírito Santo, vivermos na plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos cada dia mais do Espírito Santo. Nós não podemos nos amoldar com este mundo, nós não podemos nos conformar com este mundo. Como a palavra de Deus fala, que nós temos que ter uma mente renovada. Aí, como eu já tenho falado, meus irmãos, em outros vídeos anteriores, vocês não estranhem se os tópicos do nosso vídeo, da nossa aula, não sejam os mesmos da revista. Esta aula ela vai de encontro principalmente ao seu interesse. Que interesse? De ajudar você, professor, professora, meu irmão, minha irmã, para que você tenha um conhecimento mais amplo do que a revista. Por isso que você vai ver tópicos diferentes, ou seja, que não são idênticos ao da revista, mas está na mesma linha. Pois bem, o primeiro tópico diz assim: andar em amor. Como é que... Porque todos esses tópicos vão de encontro a qual pergunta, professor? Esses tópicos que o senhor elencou, professor Zéias, eles procurarão responder qual pergunta principal. A plenitude do Espírito Santo é alcançada através de quê? Como é que nós conseguimos ser cheios do Espírito Santo? Vivermos a plenitude do Espírito Santo? Como, professor? Em primeiro lugar, andar em amor, amar e perdoar. Não dá para ser cheio do Espírito Santo, não dá para viver no reino de Deus, não dá para entrar no céu sem amar, sem perdoar. O próprio Cristo é um exemplo disso. Vamos para a Bíblia Sagrada. Efésios, capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. A gente não precisa discorrer muito. Todos nós sabemos como Cristo nos amou, como Cristo se doou por mim e por você, renunciou ao céu de glória, esteve aqui nessa terra por 33 anos, nos ensinando, nos dando um exemplo a ser seguido. Por isso que Paulo fala para nós sermos imitadores de Deus. Como ser imitador de filhos de Deus? Como filhos amados, com pessoas que perdoam, com pessoas que amam, pessoas que diferem. Você tem que fazer o quê? Amar. Pessoas que falam mal de você, você tem que amar. Pessoa que não te valoriza, você tem que o quê? Amar. Se o mundo te condena, você tem que fazer o quê? Amar. Basta lembrarmos de Cristo na cruz, os soldados violentando ele, esbofeteando ele, todo aquele processo da crucificação. E Jesus falou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E também, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então, a gente já pode chegar à conclusão de que, sendo imitador de filhos de Deus, nós temos que atuar não conforme a nossa vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, nós precisamos agir como o Pai. Porque os filhos fazem o quê? O que os pais fazem. Segundo, como vocês podem observar, nós precisamos andar como filhos da luz. Porque Jesus Cristo mesmo nos afirmou que vós sois a luz do mundo. E nós precisamos entender isso aqui, o seguinte: pecados que não devem estar presentes na vida do cristão. Porque todos nós sabemos que pecado representa o quê? Trevas. Pecados representam o quê? Transgressão. O pecado, ele nos faz separação entre nós e o Pai. O pecado entristece o Espírito Santo.
E nós estamos aqui respondendo à pergunta: como alcançarmos, como conseguirmos a plenitude do Espírito Santo? Nós precisamos evitar o pecado do sexo, nós precisamos evitar o pecado da língua. O pecado do sexo. O que Paulo vai nos afirmar em Efésios capítulo 5, versículo 3? Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Por que Paulo está falando isso aos Efésios? Éfeso era uma cidade da Grécia, e na Grécia, e principalmente em Éfeso, tinha um templo da deusa, que era a deusa da fertilidade. E lá, nesse templo, fazia-se o quê? Orgias, oferecia sexo como louvor a essa deusa para que eles pudessem ter prosperidade, símbolo da fertilidade. Então, na Grécia Antiga, e nesse período de Cristo, o sexo, como atualmente era praticado de uma forma banal. E, para vocês terem em mente, segundo o pastor Hernandes Lopes, nesse comentário bíblico aos Efésios, ele fala que dos 15 imperadores romanos, apenas um não foi homossexual. 14 imperadores eram homossexuais. Então, era uma prática, até mesmo no Império Romano, bastante comum. A devassidão, as orgias e principalmente o pecado do homossexualismo, que a palavra de Deus condena essa prática. Condena essa prática. Mas a palavra de Deus diz que Deus morreu até mesmo por essas pessoas que praticam isso. Então, nós, se quisermos sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos combater esse espírito pecaminoso, onde traz a libertinagem sexual. Porque a palavra de Deus, ela defende o quê? Que o sexo só deve haver no casamento. E é interessante fazer essa observação. Nós pecamos contra Deus no sexo não apenas praticando ele, mas também como? Atualmente, clicando num vídeo, conversando com alguém pela internet, sexo virtual. Nós, como pais, por exemplo, nós temos que ficarmos atentos, sabemos o que os nossos filhos, nossas filhas estão acessando, assistindo, conversando, porque a mídia, a internet, oferece milhares e milhares de conteúdos nesse segmento. Hollywood, até mesmo os desenhos, séries, é o que mais faz apologia a esse pecado que entristece o coração de Deus. Porque o que o diabo quer é que nós não sejamos imitadores de Deus. O que o diabo quer é que nós possamos cada vez mais nos distanciar de Deus. Ele quer nos roubar de Deus. Ele quer nos destruir. E uma da formas de destruir a mim e a você é tirando a presença de Deus. Quando nós não nos parecemos com Cristo, significa o quê? Que nós somos trevas, que nós pecamos, que nós vivemos o pecado, que nós praticamos o que é abominável aos olhos de Deus. Então, nós precisamos sermos imitadores de Deus. Nós precisamos viver não conforme o mundo, né? Nós não precisamos, nós não podemos nos amoldar com este mundo, mas sermos renovados com a nossa mente em Cristo Jesus. Segundo o pecado que Paulo nos exorta em Efésios capítulo 5, versículo 4, é o pecado da língua. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. E como fala na epístola de Tiago, a importância da língua, a importância da palavra. Que as palavras, elas dizem muito o que nós somos. O próprio Jesus Cristo nos afirmou.
A boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós só falamos piadas pejorativas, se nós só falamos palavras obscenas, palavras torpes, se nós só falamos mal do próximo, se nós só falamos tolices, isso mostra como está o nosso templo. E a palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, que nós possamos tirar de nós aquilo que agrada a Deus, com ações de graça. E pelas palavras nós também seremos julgados. E é uma bela exortação para mim e para você, para nós termos cuidado, vigiarmos. Como Davi falou, Pai, coloca soldados na minha boca para que eu não peque contra o Senhor. E que possamos vigiar, orar, porque as palavras lançadas jamais voltam. É como uma flecha lançada. Aí, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 5 até o 7, ele vai incentivar a mim e a você para que possamos ser santos, combatendo os pecados da língua e os pecados do sexo. Por quê, professor? Por causa da certeza do julgamento. Porque o julgamento de Deus é uma certeza, é uma realidade, vai acontecer. O mundo pode ser impune, o mundo pode fazer vista grossa aos pecados, aos erros, às violências. O mundo pode apoiar tudo que é mal, tudo que agrada ao diabo. Mas Deus, ele é um justo juiz. Deus, no momento certo, ele irá julgar cada um. Vamos acompanhar na Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 5, do versículo 5 ao 7, nos diz o seguinte: porquanto podeis estar bem certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Glória a Deus. Eu chego e me emociono falando a palavra de Deus, porque isso é muito sério, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus foi inspirada pelo próprio Deus. Todos esses versículos, tudo isso aí. E nós precisamos romper com o mundo. Nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser luz. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo. Nós precisamos deixar vir o reino de Deus sobre nós. Não dá mais para sermos apenas religiosos, sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, sim, fazer a diferença nesse mundo pecaminoso, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, mas nós, Jesus mesmo falou, vós sois a luz do mundo. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Portanto, o julgamento, ele acontecerá. Mas no reino de Deus não vai entrar essas pessoas que falam mal, que falam tolices, que falam babaquices, que são idólatras, que praticam o pecado do sexo, que praticam o pecado da língua. Não cabe no reino de Deus esses tipos de pessoas, isto é, nenhum pecador vai entrar no reino de Deus, no reino de Cristo. Olha só o que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 até o 15. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder,
Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Que palavra forte, né? Porque a palavra de Deus diz que Jesus nos comprou. E a palavra de Deus diz em Gênesis que Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Será que isso foi à toa? Será que não tinha nenhum propósito? Claro que tinha. O projeto de Deus, desde o início, foi fazer com que eu e você nos parecêssemos com Ele. Não literalmente, mas nas atitudes, nos pensamentos, nas palavras. Porque essa é a vontade de Deus. É o que agrada a Deus. Jesus agradou ao Pai. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Por quê? Porque Jesus agradava a Deus. Porque Jesus não era um religioso. Jesus não praticava o pecado. Porque Jesus não praticava o pecado do sexo, da língua. Precisamos sim olhar para Cristo. Porque as pessoas verão Cristo em nós. As pessoas precisam conhecer Cristo. Porque sem Cristo, sem o Espírito Santo, nós não temos importância nenhuma. Nós temos que ter essa consciência de que sem a presença de Deus, sem a presença de Deus mesmo, até mesmo aqui nesta aula, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E principalmente na minha vida. Deus me livre, Deus nos livre de sermos sepulcros caiados. Deus nos livre, que Deus tenha misericórdia. Continuação do capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 20. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? São as alianças de sangue. Quando alguém pratica sexo com outra pessoa, ele está fazendo o quê? Uma aliança de sangue. Porque biologicamente, clinicamente, numa relação sexual, há rompimento de vasos sanguíneos entre o homem e a mulher. Então, isso significa que uma aliança de sangue. Jesus mesmo falou que o divórcio foi instituído por Moisés, por pressão dos israelitas. Mas ele falou, mas nem sempre foi assim. Jesus odeia e condena o divórcio. Porque Jesus não criou, Deus, melhor dizendo, não criou 2 Evas, 3 Evas. Deus criou uma só mulher, uma só esposa e um só marido. Porque o projeto de Deus é o quê? É só uma pessoa para a outra. Então, quando praticamos sexo antes do casamento, ou adulterando, isso é pecado e você está fazendo o quê? Se tornando um corpo com ela. Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Você está fazendo aqui uma aliança de sangue. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Cuidado, né? Misericórdia. Quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Porque vocês sabem o que o pecado provoca? A morte, o salário do pecado é a morte. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois foste comprados por alto preço. Está vendo a importância de nós estarmos sendo exortados pela palavra de Deus? Porque você não pertence a você mesmo. E alegremos-nos a Deus, e agradecemos a Deus, porque Jesus nos comprou. Jesus nos comprou. Nós pecamos, nos arrependemos, porque Jesus está de braços abertos, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto. Então, nós precisamos sim glorificar Deus no vosso próprio corpo, porque esta é a vontade de Deus. Outro incentivo também de Paulo,
para que possamos buscar sempre a santidade e a plenitude do Espírito Santo, combatendo esses pecados da língua, do sexo. Paulo menciona o temor do julgamento. É importante termos o temor. É com base em Efésios 5:5, mas a passagem é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10, que nos diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Então, aqui está a palavra do Senhor, que fala que nós temos que vigiarmos, que nós precisamos vivermos imitando a Cristo Jesus, imitando a Paulo, que foi um imitador de Cristo, e combatendo todos esses pecados aí, todos esses pecados, essas práticas aí, da imoralidade, da idolatria, do adultério, os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, pessoas viciadas em álcool, drogas, caluniadores, pessoas que falam mal dos outros, maldizentes, nem estelionatários, pessoas que roubam dos outros, herdarão o reino de Deus. Porque o reino de Deus é eterno e é real. Então, nós temos que ter essa certeza e esse temor antes de corrompermos nosso corpo, antes de pecarmos contra o Senhor com a nossa língua. Então, nós precisamos vigiar sempre para não pecarmos. E nós também precisamos ter cuidado com os falsos mestres. Para quê? Porque o título da lição é o quê, pessoas? É a plenitude do Espírito Santo. Porque tem falsos ensinos. E Paulo exortando, alertando aos Efésios, a igreja de Éfeso, que também naquela época já tinha falsos ensinos, falsos mestres dentro do próprio cristianismo. Então, Paulo ele vai combater também esses falsos ensinos, falsas teologias, porque também elas poderão fazer com que nós não sejamos cheios do Espírito Santo, mas sim do Espírito do Anticristo. Vamos para a Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 4 até ao 8. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda a certeza. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a purificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. Porque a palavra de Deus mesmo, ela tem que nos confrontar. A palavra de Deus, ela não tem que massagear o nosso ego. Ah, você é especial, eu te amo. Então, siga como está, viva como está, porque Deus é amor e Deus aceita cada um de qualquer jeito. A palavra de Deus diz que Deus é santo. Tem até uma canção, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a palavra de Deus é essa palavra mesmo que é uma espada de dois gumes, que penetra a alma, o coração e até a junta e as medulas. Agora, a palavra e o ensino que não me confronta, que não faz com que eu venha refletir sobre minhas atitudes, nós temos que duvidar. Porque Deus, ele vê tudo. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. E o Espírito Santo, ele tem ciúme de mim e de você. E outra advertência também, que Paulo fala aos Éfesos,
ou melhor, aos Efésios, que está em Romanos também, capítulo 1, versículo 24, versículo 26 a 28. Claro que Paulo está escrevendo aos Romanos, mas também explicando Efésios 5 e 6, Paulo vai escrever isso aos Romanos, porque a ira de Deus sobre os filhos da desobediência virá. Então, em Romanos vai falar o quê sobre isso? Paulo escrevendo aos Romanos. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Degradação. Quem vive esses pecados da idolatria, do adultério, estão pecando contra o quê? Contra o próprio corpo. Para quê? Sua destruição. Versículo 26. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais. Que relações naturais são? Homem e mulher, por outras contrárias à natureza. Então, quando uma pessoa tem uma relação sexual com a pessoa do mesmo sexo, é o quê? É um pecado, porque isso é contrário à natureza. Porque tudo foi criado por Deus. Até homem, Deus fala na Bíblia Sagrada que macho e fêmea Deus o criou. Macho e fêmea. Versículo 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Então, nós precisamos continuar defendendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus a todo tempo. Não importa quem, não importa aonde quer que seja. A palavra de Deus deve ser dita, deve ser vivida. Nós não precisamos temer de pregar o evangelho, de viver o evangelho. Se está escrito na palavra do Senhor, contra esses pecados nós temos que combater o pecado. Porque a luz, ela faz o quê? Ela ilumina, ela mostra o caminho, mostra a direção, ela mostra a realidade das pessoas, o que elas são. Nós precisamos o quê? Evitar a companhia dos impuros, com base em Efésios 5 e 7, e lá em Salmos, capítulo 1, versículo 2, vai nos afirmar: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo é sinônimo de quê? De felicidade. Eu e você seremos abençoados, seremos felizes se rompermos com a reunião dos zombadores, com a roda dos escarnecedores, e se nós tivermos prazer na lei do Senhor. Continuando, nós precisamos andar como filhos da luz. Efésios 5:8. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Nós precisamos andar. Observe que esse verbo, ele nos dá o sentido de quê? A explicação de quê? Nós precisamos, dia após dia, andar. Viver o processo da santificação, da salvação. Que a salvação, ela é dia após dia. E nós precisamos andar com filhos da luz. Como? Combatendo todos esses pecados que nós acabamos de estudar. Nos parecendo com Jesus Cristo. Olhando para os profetas, olhando para a lei, olhando para os apóstolos e principalmente para Jesus, o Filho de Deus. Porque aí nós teremos exemplo. E nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Cada vez que a gente medita, que a gente lê a palavra do Senhor, mais nós seremos habitados e cheios do Espírito Santo. Porque nós somos cheios daquilo mais que nós nos alimentamos. As pessoas, muitas delas, falam que são de Deus, são de Jesus, que Jesus é o Senhor. Mas não tira um tempo para ler a palavra do Senhor. Não tira um tempo para falar com Deus.
Fica mais nas redes sociais, assistindo filmes, séries. Será que estaremos sendo cheios do Espírito Santo? E nós, como cristãos, nós precisamos produzir frutos luminosos. Que frutos luminosos são esses? Efésios, capítulo 5, versículo 9 até o 10. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Mas o que é a bondade, professor Zéias? Hernandes Lopes vai caracterizar para mim e para você. A bondade é certa generosidade de espírito. A justiça é dar aos homens e a Deus o que lhes pertence. E a verdade, que no grego é aletheia, não é simplesmente algo intelectual que se absorve com a mente. A verdade é moral. Não só é algo que se conhece, mas que se faz. Ou seja, não dá para a gente afirmar que nós somos cristãos. Na frente, eu posso dizer que eu sou um cristão, mas longe da minha esposa, longe do pastor, ou na internet, eu praticar o que é abominável aos olhos de Deus. Isso não é verdade. Outro exemplo de cristãos, de quem está pleno, cheio do Espírito Santo. É o que, professor? Precisamos condenar as obras infrutíferas das trevas. Os que estão plenos e cheios do Espírito Santo sempre condenam as obras infrutíferas das trevas, porque não pode se amaldar, não pode amar o pecado. O pecador nós temos que amar, mas o pecado não. Nós não podemos conformar com o pecado. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Nós precisamos odiar o pecado. Nós precisamos odiar o espírito maligno. Nós precisamos odiar os sapos que nos afastam de Deus. Precisamos não ser cúmplices e reprová-las, ou seja, desmascarar o que elas são, trazendo-as para a luz. As obras das trevas são indizivelmente más, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. A indústria pornográfica e os estúdios de Hollywood fazem grande sucesso porque promovem o proibido, escancaram o que é sujo e podre. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Então, nós, como cristãos, temos que fazer a diferença. Não só porque isso é errado, mas é porque é a vontade de Deus. Que foi assim que Deus criou a mim e a você. O propósito do Senhor é esse, é vivermos para a sua vontade. E nós também precisamos viver em sabedoria, andar em sabedoria. Porque a sabedoria também, ela é o quê? É um reflexo de quem está cheio do Espírito Santo. Como dizem Provérbios, que nós temos que comprar, buscar, clamar pela sabedoria. A sabedoria está em quem? Em Jesus Cristo. Efésios 5,16, parte A. Aproveitando bem cada oportunidade. Por quê que nós temos que ter sabedoria? Porque a vida é curta. A vida é muito curta. Então nós precisamos aproveitar cada dia, cada oportunidade que a gente tem para nos parecermos com Cristo, para imitarmos a Cristo Jesus. Porque a gente não sabe o dia e a hora que Jesus virá, ou que iremos partir. Então nós precisamos ter sabedoria. Precisamos ser como as virgens prudentes. Por que andar em sabedoria, professor? Por quê? Porque os dias são maus. Efésios, capítulo 5, versículo 6, parte B. Os dias são maus, meus irmãos. Terceiro também, respondendo essa pergunta. Porque Deus nos deu uma mente, portanto não sejais faltos de juízo. Efésios, capítulo 5, versículo 17, parte A. Por que andar em sabedoria? Porque Deus tem um plano para a nossa vida.
mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor, porque Deus tem um plano para mim e para você. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor não é a minha. A vontade do Senhor é o quê? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Assim Jesus falou. Lucas 22:42. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. John MacArthur irá falar o seguinte sobre discernir a vontade de Deus. Conhecer e compreender a vontade de Deus, através da sua palavra, envolvem ter sabedoria espiritual. Por exemplo, a vontade de Deus revelada a nós é que as pessoas devem ser salvas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Você pesquisa aí em casa. Cheias do Espírito Santo. A vontade de Deus é que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Isso está no versículo 18. Santificadas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Submissas. 1 Pedro 2 e 13 até o 15. Suportar os sofrimentos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. E ser gratas, 1 Tessalonicenses 5,18. Jesus é nosso exemplo supremo em todas essas circunstâncias. Isso está em João 4,4, 5,19 e 30, 1 Pedro 4, 1 e 2. Quais são os benefícios, professor, de sermos cheios e vivermos a plenitude do Espírito Santo? A comunhão. Em primeiro lugar, a comunhão. Isso está em Efésios 5,19, parte A. Falando entre vós com salmos. Olha só, entre vós com salmos. Então, o benefício do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, é vivermos uma vida em comunhão com o próximo. Como? Com salmos, com louvor, gratidão, adoração, e não com pecados, e não com piadinhas, com palavras torpes, com politicagem, mas sim com louvor e ação de graça a Deus. Segundo benefício, adoração, cantando e louvando de coração ao Senhor. Uma pessoa que tem o Espírito Santo em suas vidas, ela não vai ficar falando mal do próximo, não vai ficar falando de política, não vai ficar falando de time de futebol. Ela vai falar só de Deus, como cantando e louvando de coração ao Senhor. Terceiro benefício, gratidão. Efésios 5:20. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é dar graças a Deus pelo mundo já estar no maligno, não é dar graças a Deus pelo pecado, não é dar graças a Deus porque o filho está nas drogas, não é dar graças a Deus porque o marido traiu, a esposa traiu. Não. É dando graças a Deus, mesmo pelos processos adversos, mas sabendo que Deus está no controle de tudo e que Deus é o justo juiz, que o reino de Deus é eterno, que o reino de Deus não vai entrar pecadores e que Deus vai sempre estar com os santos e puros de coração. Então, dando graças a Deus em todas as circunstâncias, jamais murmurando, jamais reclamando. Como fizera Jó. Olha só o que diz Romanos 8:28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Quarto benefício, submissão. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ser cristão é viver o contrário que este mundo defende. Ser cristão é um estilo de vida diferente. Quanto mais eu cresço no reino de Deus, mais eu vou servir. Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Filho do Deus Todo-Poderoso, ele veio para servir. Ele veio, lavou os pés dos discípulos, veio, se tornou como eu e você, porque assim também temos que ser servos, porque nós não somos melhor do que ninguém, porque ser cristão é servo, é servir a Deus em primeiro lugar e ao próximo, servir ao próximo. Portanto, meus irmãos, muito obrigado pela atenção, glórias a Deus pela vida de cada um de vocês, fique com Deus,
A paz, Senhor Jesus, seja com todos vocês e que vocês e todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, combatendo o pecado, combatendo o mal e vivendo o reino de Deus a cada momento, a cada dia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.